Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas que estão entrando. Eu vou esperar só um minuto para poder chamar aqui o Dr. Tiago, que vai estar nos prestigiando essa noite, colega de Portugal, Lisboa. Um colega que eu conheci já tem um tempo e tem muita experiência com a técnica, né? Então acho que vai ser um papo bem interessante aqui, falando de um tema muito atual. Estou percebendo que a procura está sendo muito grande pelos pacientes sobre esse tema nos nossos consultórios de cirurgia plástica, né? A questão da liposcultura de alta definição. Então eu acho que vai ser um papo bem legal aqui com o Thiago, aproveitar a experiência dele e também da minha para poder compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto, né? Deixa eu ver se o Thiago já solicitou. Ainda não, vou esperar ele aqui, ele entrar. Só um minutinho que já vamos começar. Só checando aqui. Só esperar ele solicitar. Só esperando ele já entrar. Boa noite a todos os colegas. Estão entrando. Pronto. Já vou chamar o Thiago aqui. Só aguardando um pouquinho. Alô, Flávio. Olá! Ô, meu amigo. Então, tudo bem? Muito obrigado. Prazer. O prazer é todo meu. Grande prazer em revê-lo. Então, tudo bem por aí? Como é que está o Brasil? Tudo ótimo. Estamos ainda em quarentena, mas começando a soltar. Mas algumas cidades, as grandes capitais, Manaus, aqui no Rio, talvez teremos um lockdown, porque os hospitais estão bem cheios, né? Mas, por enquanto, ainda sob controle, mas está ainda numa curva crescente. Vocês já estão estabilizando, né? Nós, graças a Deus, está tudo aberto neste momento em termos de consultas, atenção. Estamos a seguir as indicações da Sociedade Portuguesa e da Sociedade Europeia de Cirurgia Plástica, então começámos as consultas nesta segunda-feira. E só vamos começar as cirurgias no dia 18 de maio. As ordens são essas. Mas está tudo calmo, o país está muito bem. Estamos muito empenhados e eu acho que está aqui uma moral muito positiva neste momento. Espero que não nos arrependamos. Estão a haver muitos cuidados, toda a gente está com muito cuidado, então eu acho que aqui as coisas vão correr bem. Vamos lá ver, assim a gente espera. Ótimo. Tiago, vamos começar. Vou te apresentar aqui para todos os colegas. Esse canal meu aqui no Instagram é um canal aberto, então nós vamos ter tantos colegas médicos quanto pacientes nos ouvindo, mas é um tema que está crescendo muito em todo mundo aqui no Brasil. Então, te apresentar, para mim, primeiro um prazer, obrigado por ter aceitado o convite. Dr. Tiago Batista Fernandes, para os colegas, para os pacientes que estão nos ouvindo, é um colega cirurgião plástico de Lisboa, tá? É diretor da Up Clínica lá, tem grande experiência no assunto, tem o certificado Total Definer, que é um certificado para quem realiza o curso como precursor da técnica da liposcultura de alta definição, e é um grande anatomista, né? Eu tive a oportunidade de te conhecer lá no Incas Paris, no curso de cadáver fresco. Então, assim, o Thiago, ele tem um dos principais cursos de cadáver frescos no mundo, ele faz em Lyon, na França. Então, além de tudo, além de um grande cirurgião plástico, um grande anatomista. Um grande prazer. O prazer é todo meu. De facto, a gente conheceu-se em Lyon, em Paris, e foi um prazer, porque nem precisei de ensinar nada, não é? Tu já dominas tudo, já és um cirurgião de mão cheia. Portanto, o prazer é todo meu de estar aqui a partilhar as experiências contigo e com todo o mundo
do Rio e também, obviamente, com todos os nossos pacientes e seguidores em Portugal e na Europa. Portanto, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aí. Olha, então vamos começar aqui esse bate-papo, Thiago. Vamos lá. A lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, né? Verdade. É uma cirurgia que a gente tem uma procura muito grande. Aqui no Brasil, então, essa procura é muito grande, porque a exposição corporal aqui é grande. Os pacientes têm uma preocupação e querem se sentir bem e, principalmente, valorizam muito a questão da cultura corporal. Então, a gente tem muito isso aqui. Acredito que em Portugal também. A questão da avaliação, a gente sabe que ela é muito importante, né? Para todas as cirurgias, uma boa avaliação pré-operatória, eu acho que é o passo inicial para uma cirurgia bem-sucedida. Sem dúvida. E aí, falando em lipoaspiração, muito se falado na questão do peso corporal. Né? Como esse paciente, ou seja, qual o melhor paciente, qual o paciente mais bem indicado para lipoaspiração, mas principalmente para o tema da nossa aula, para lipoaspiração, para lipoescultura de alta definição. Como você aborda o seu paciente? Isso é uma pergunta muito, muito importante. Há diferentes maneiras de abordar o paciente, há diferentes maneiras de ver qual o paciente ideal para fazer uma lipoescultura. Nós temos um protocolo que é um protocolo não é estrito e tentamos fazer o seguinte, entre ali os 25 e os 28 de índice de massa corporal, é talvez o ideal para a lipo de alta definição, na minha ideia. A partir dos 28 até aos 33, okay? Nós fazemos esta divisão, onde já entramos no excesso de peso, onde já entramos numa obesidade ligeira, torna-se mais difícil de ter uns bons resultados na lipoescultura de alta definição. Mas nós aceitamos fazer, e com muito bons resultados, para a lipoabdominoplastia de alta definição. Normalmente, quando já estamos a falar destes índices de massa corporal maiores, já precisamos de incorporar muitas vezes a abdominoplastia para evitar flacidezes. Certo? Então, assim, mesmo se o paciente tiver um sobrepeso leve, você consegue fazer a lipo de alta definição com toda segurança e tendo bons resultados. Se não fugir muito, né? Nós ligamos muito à segurança. A segurança é dos pontos mais importantes. E até agora, graças a Deus, nunca tivemos nenhum caso de problemas sérios. Nunca. Já tivemos 2 ou 3 casos com pequenas dúvidas. De imediato vão fazer exames. De imediato vão ao cirurgião vascular porque não se brinca com a segurança. Então, este protocolo está muito seguro. Nós fazemos centenas de lipoesculturas com ou sem abdominoplastia, porque, de facto, a procura aqui em Portugal é enorme pela lipoescultura. Temos a lipo e o aumento mamário como as principais cirurgias que são feitas cá connosco. Eu penso que há semelhança de todo o mundo. E temos muita mulher brasileira e temos muitos portugueses que seguem atentamente aquilo que se faz no Brasil. E, portanto, é também uma procura tremenda e, portanto, faz com que nós tenhamos de ser muito bons, cada vez especializar-nos mais nesta cirurgia. Então, esta taxa de índice de massa corporal tem-se provado segura. Agora, há muitos métodos que nós usamos para controlar e para fazer com que esta segurança seja maior. Sim. Ou seja, nós fazemos sempre as análises, todas, com o estudo do ferro. Neste momento estamos a incorporar uns estudos superiores a nível de micronutrientes, vitaminas, minerais e este tipo de micronutrientes que são muito importantes depois na recuperação. E o Covid veio aumentar este cuidado. Então, estamos aqui e vamos colocar suplementos que não fazíamos no pós-operatório e é desta maneira que a gente controla. Temos também a compressão intermitente, não é? A pressão alternada nas pernas, sempre do pé até ao joelho, com câmaras de 4 câmaras, com máquinas de 4 câmaras, que está sempre durante toda a cirurgia e segue com o paciente para o quarto, para o recobro. Okay? E depois, durante 12 dias, fazemos sempre uma injeção de Lovenox, que é de enoxaparina, que nem toda a gente advoga, mas a gente prefere. A gente prefere porque sentimos mais seguros. Eu também aqui na minha rotina, na minha prática, não só para lipoaspiração, compressor pneumático para os pacientes que estão nos ouvindo, é aquela bota que fica na porta, que faz compressão intermitente para o sangue ter uma circulação durante o ato cirúrgico quando o paciente estiver no quarto. Até o paciente voltar a deambular de forma ideal, vamos dizer assim, né? Isso. E enoxaparina também faço de rotina.
não vejo aumentar a taxa de sangramento e eu acho que aumenta com certeza a segurança, né? Então eu sigo muito a escala de Caprini, não é uma escala para cirurgia plástica, mas é a escala que talvez mais se adeque à nossa rotina. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Fazemos o mesmo, seguimos o mesmo protocolo. Ótimo. Dentro dessa avaliação e dentro da segurança, né? Eu acho que a gente sempre preza pela segurança. Eu acho que a cirurgia plástica, a cirurgia estética é uma cirurgia eletiva. Então, assim, nem nós, nem o paciente queremos que tenha complicação ou qualquer tipo de intercorrência. Você acha que a lipoescultura de alta definição ou mesmo a lipoaspiração é uma cirurgia para ser realizada em ambiente hospitalar? Ou você acha que numa clínica teria estrutura para fazer uma cirurgia desse porte? É assim, Flávio, nós executamos as nossas lipoesculturas de alta definição e lipoesculturas com anestesista sempre. Usamos local com sedação ou anestesia geral. Fazemos em meio hospitalar porque o bloco da nossa clínica ainda não está pronto. Nós estamos a fazer bloco também, estamos à espera das autorizações da entidade reguladora da saúde portuguesa, porque só avançamos para o bloco com a regulação. Não fazemos, não alinhamos nestes blocos que não têm certificado. Não. Fazemos as coisas todas by the book. E para lipoesculturas, onde a gente possa estar a trabalhar até às 3 horas, 3 horas e meia, no bloco da clínica vamos ter toda a segurança, porque temos uma unidade de recobro com cuidados intermédios e isso é algo que dá muita segurança. O anestesista vai ficar connosco o tempo todo a acompanhar o paciente. Então o cuidado aí, eu penso que ainda vai ser maior do que num hospital, porque o anestesista fica ao lado do paciente constantemente. O cuidado que se vai dar é diferente. Mas estes são os nossos planos agora para o fim de 2020. Até à data, fazemos num hospital, mas é um hospital pequeno. Eu não gosto de hospital grande para cirurgia plástica. O hospital grande não funciona para cirurgia plástica, não há o carinho, o cuidado que o paciente precisa, porque o paciente não está doente. O paciente é uma pessoa saudável, que tem exigências superiores ao paciente que está doente e nós temos que estar a suportá-lo, temos que estar a apoiar tudo, quaisquer que sejam as demandas do paciente. Então aí é a minha resposta. Ótimo. A lipoescultura de alta definição, a gente trabalha como se fosse um artesão. Como um artista. É esculpir um músculo, é expor uma anatomia. Então, assim, eu vejo que é uma cirurgia de muito detalhe, né? Não é uma cirurgia que dá para fazer uma cirurgia rápida. É uma cirurgia que você tem que trabalhar com todo um conhecimento anatômico e esculpir aquele corpo, que é o desejo do paciente e o que a cirurgia se propõe. Você associa com essa cirurgia, como uma cirurgia mais trabalhosa, não pelo risco, não pelo tempo cirúrgico, mas você associa com outras cirurgias, tirando abdominoplastia, como você lida com isso? É uma cirurgia muito trabalhosa. Eu digo às pacientes que é uma lipoanatómica. Nós temos que dominar a anatomia do corpo e temos que fazer uma coisa que eu nunca imaginei que ia fazer. É que temos que nos tornar um escultor. E eu nunca pensei que tinha qualidade de escultura. Achava que era mais um cirurgião de ir trabalhar, entrar numa determinada área anatómica, dominar a anatomia e fazer uma técnica de A a Z. Aqui não. A gente tem que ser escultor. E então eu descobri isso porque eu tenho muita paciência. Eu não gosto de perder, Flávio. E ter um resultado. Eu não gosto de perder nem a feijões, ok? E, portanto, ter um resultado que não é perfeito é uma derrota para mim. Sim. Ter uma irregularidade, ter algo que eu vejo que podia ficar melhor. Então eu, na minha cabeça, meto sempre, este vai ser o meu melhor caso. E então todos os casos, eu digo, este vai ser o meu melhor. Eu agora vou ficar ainda melhor. E com isso, e com essa paciência, porque eu venho da microcirurgia, na reconstrução hospitalar, e passávamos 8, 10 horas, 12 horas a fazer micro, e não tem mal, não tem problema nenhum com o tempo. E, portanto, é isso. Muita paciência, muito detalhe, e a perfeição é sempre o que a gente quer. Agora, juntar cirurgias depende. Só o aumento mamário dá para juntar. Uma pequena mastopexia dá para juntar. O resto já começa a ser horas a mais. E então aí entramos na zona em que podemos não ter tanta segurança. E aí a gente prefere não avançar e prefere fazer separado. Porque a gente tem que estar concentrado naquele procedimento. É essa a minha atitude, é aí que eu vou fazer, é assim que eu faço. Bom, para os colegas médicos já sabem o que eu vou falar, a parte teórica de diferença de lipoaspiração, lipoescultura e a lipoescultura de alta definição,
mas vou falar brevemente que, por exemplo, a lipoaspiração, né, quando começou o termo lipoaspiração e a técnica, é literalmente você remover, retirar a gordura. É você diminuir a circunferência tirando gordura. Simplesmente. Você entra com a câmera, tem várias formas de tirar gordura, várias técnicas, com laser, vibrolipo, várias técnicas. É uma remoção de gordura. Mas no avançar, no aprimoramento da técnica, foi vendo que, em alguns casos, a lipoescultura ela era ideal, conseguia um resultado melhor, que era o quê? Você tirar a gordura e injetar essa gordura em outras regiões, ou seja, para modelar e dar desenho ao corpo. Mas ela se restringiu muito com excelentes resultados, nós fazemos até hoje, mas ao contorno corporal. E aí surge a lipoescultura de alta definição. Explica um pouco para nós, Thiago. É isso aí, tu fizeste um ótimo resumo. De facto, o que a gente fazia era esvaziar o corpo de gordura. E aí nós aprendemos muito com o cirurgião brasileiro, porque o cirurgião brasileiro tem uma fama muito boa em Portugal e na Europa e no mundo. Vocês fazem muita escultura porque, de facto, é um povo com uma cultura virada para o corpo, um povo com uma cultura virada para a silhueta. Então fomos um pouco atrás do brasileiro. Eu, durante a minha formação, durante a minha residência, eu não sabia fazer lipo. Não me ensinaram lipo adequadamente. Eu fiz crânio-sinostose, eu fiz artrite reumatoide, eu fiz muita cirurgia reconstrutiva maxilofacial, mas a lipo ninguém ensinou como deve ser. Então eu tive que sair de Portugal. Eu tive de ir ao Brasil, tive de ir aos Estados Unidos para aprender a fazer lipo. O meu grande salto foi com o Simeon Wall, no Louisiana. E aí eu aprendi a fazer lipoabdominoplastia, lipoescultura, de uma forma completamente diferente. Mas então, passados uns anos, a gente viu o Alfredo Hoyos, né? O Alfredo Hoyos veio revolucionar, junto com o Tino Mendieta, de Miami, veio revolucionar. E eu fui ter com eles, fui ter com os dois e fui aprender como fazer algo diferente. E a lipoescultura de alta definição é isso. Eu não tenho, neste momento, fruto da minha comunicação, pessoas a quererem fazer lipo normal já. Toda a gente quer lipo de alta definição. Em 2018, então, depois de falar com o Alfredo Hoyos, fui ao Cairo e então iniciei a lipo de alta definição. Fiz o curso básico de lipo de alta definição no Egito, com o Alfredo Hoyos, e era hands-on. Ou seja, a gente fazia, entrava na cirurgia, não era só estar a ver, não era ver palestra, não, entrava na cirurgia com ele a controlar. Top! Foi top. Mudou a minha maneira de ver. Depois era preciso explicar isso ao paciente, que o paciente em Portugal não sabia o que era lipo de alta definição. Okay? E então começámos a introduzir o conceito em Portugal. Depois, em 2019, senti a necessidade de fazer o Fit Mami. O Fit Mami, a lipoabdominoplastia com cicatriz pequena na cesárea. E aí foi em Bogotá e fui novamente ter com o Alfredo. Para fazer este segundo, mais um curso de alta definição. E desde aí é isto. Ninguém pede lipo normal agora. E a lipo normalmente é sempre associada à injeção de gordura nas nádegas ou na mama. Ok? Sim. Então, eu acho que isso mudou por completo. Tá. E agora falando um pouco de técnico, tem muitos colegas aqui que estão nos assistindo, né? Vou falar um pouquinho, agora vou puxar um pouquinho para os colegas médicos, não para os pacientes. Quando você vai fazer uma lipoescultura, você entra, faz uma lipoaspiração geral e no relevo que você quer criar uma relação de concavidade, realçar aquele relevo que já existe da musculatura, você acaba acentuando a retirada local naquele lugar, ou seja, linha semilunar, da transição do oblíquo para o reto abdominal, a linha alba mediana, as interseções dos músculos, né, dos gomos, vamos dizer assim, do músculo reto abdominal, você acentua esse sulco que já existe, anatomicamente já acentua. O músculo deltoide, peitoral, ou seja, você aumenta aquele relevo, aquela sombra naquela área. Tecnicamente falando, você entra com cânulas, com calibres diferentes para ir superficializando e cavando mais. Como que você faz, tecnicamente? Ora bem, depende um pouco da zona do corpo onde estamos a trabalhar. Na zona do abdômen, eu começo profundo e superficial na zona que vamos negativar. Ok? Na região mediana, definir a lateralidade e as interseções do reto abdominal, ok? Depois a linha do semilunar, as linhas dos serratos, ok? Isto
mais no homem, os serratos, que a mulher normalmente não quer, não é? E então começamos com a parte da concavidade, do negativo. Logo depois, vamos fazer profundamente, e essa primeira eu faço com uma cânula 4 Mercedes, com a Micro Air. Eu uso a Micro Air e faço uma cânula 4 Mercedes. Mas antes disso é importante referir que nós fazemos 15 a 20 minutos, no mínimo, de infiltração, de técnica tumescente. Nunca menos do que isso. Tensão sistólica ali nos 90 é o ideal para nós, que é para não termos hemorragia, para podermos ter uma recuperação rápida. Então, a tumescente, em termos de litros, eu ponho 2 adrenalinas nos 2 primeiros litros. E há ali uma coreografia. Há uma coreografia. Eu primeiro infiltro a linha mediana, quer seja lipoescultura, quer seja lipoabdómino, portanto, infiltro a zona do retalho, depois lateralmente, em todo o abdômen. Primeiro o abdômen direito e depois o abdômen esquerdo. Logo a seguir, eu vou infiltrar o flanco esquerdo, ok? E as costas esquerdas. Mas com mudança de decúbito ou sem mudança de decúbito? Sempre com mudança de decúbito. Eu não faço primeiro decúbito dorsal, depois decúbito ventral. Não. Eu faço decúbito dorsal. Infiltro barriga, rodo. Infiltro costas e o dorso todo de um lado. Volta à barriga. Já passaram 15, 20 minutos com isto. Põe as portas do Vaser, as portas de borracha, para não fazer queimadura, para não fazer fricção também com a cânula. Ok? Então aí começo com a cânula Micro Air 4 Mercedes. Tá? E vou fazendo com a 4 Mercedes para desenhar os sulcos. Okay? A minha cânula 4 Mercedes é arredondada na ponta. É curva. Eu próprio curvo. Eu próprio faço a dobra. Faz o movimento. Eu próprio faço o movimento e elas ficam assim sempre. Isso dá muita segurança. Muita segurança. Então sigo com a 4 Mercedes até ter toda a negatividade que eu quero. Depois vou com a dupla 4 Mercedes esvaziar a gordura da profundidade. Ok? Isto na barriga. Depois, terminado isto, a barriga, decúbito dorsal, eu vou virar e vou infiltrar toda a zona direita. Ok? E fica lá. Vou à zona esquerda, decúbito dorsal contra lateral, e vou esvaziar as costas, esvaziar o flanco, sempre primeiro acima da crista ilíaca, ok? Entre a crista ilíaca e as costelas, sempre, e só depois é que vem à zona abaixo da crista ilíaca, que é a zona perigosa, zona que pode dar deformação, certo? Uso a porta de entrada através da prega glútea, no meio da prega glútea. Às vezes preciso de usar outra lateral, na zona escondida da roupa interior. Tento ir aí. E uso nas costas sempre de início a 4 basket. A ponta explosiva da Mercedes. Certo? Faço isto tudo, desenho entre o peitoral e o grande dorsal, esvazio essa zona. Normalmente uso a porta de entrada do mamilo, no homem, ou do sulco mamário na mulher. Certo? Eu tenho a cânula também de 40 centímetros. Uma cânula 4 de 40 centímetros. Mais longa também da Micro Air. Isso é muito útil. Faço a zona direita a seguir e só depois é que vou fazer a zona superficial do abdômen. Portanto, já trabalhei as costas, ok? Já fiz decúbito ventral, trabalhei o flanco bem trabalhado, estou sempre a levantar para ver se está igual. A enfermeira vai para a cabeceira. Quando eu levanto, vê-me se está igual, diz para eu fazer mais um pouco à esquerda, mais um pouco à direita, que é muito importante o decúbito ventral. É fundamental o decúbito ventral. E nós não fazíamos em Portugal. Eu nunca aprendi a fazer decúbito ventral. E isso muda por completo. Então, depois, no final, eu vou passar a Mercedes superficial, a 4, e com uma Mercedes 3, muitas vezes vou acentuar depois ainda mais se eu quero. Eu não gosto de deixar o abdômen falso. Okay? Eu não gosto de deixar o abdômen falso com uma gordura alta. Não gosto de fazer isso. Tá? Pronto, isto é o que eu faço no abdômen. Na mulher, usamos a gordura para os glúteos muitas vezes. Tá? A gordura é colhida com 4 Mercedes. A gordura é purificada com decantação e lavagem. Depois a gente usa antibioterapia. Ok? E depois a gente infiltra supramuscular, ok, na gordura, com a Micro Air 4 Mercedes na mesma.
É através Ok. da microair que a gente faz infiltração para largar os tecidos e poder haver uma expansão do tecido. Okay? Isso é o procedimento normal na mulher. No homem, vamos infiltrar no peitoral, né? E vamos infiltrar depois no deltoide. Nos braços, a aspiração é feita com uma dupla Mercedes de 3 milímetros. Okay? Normalmente é isso que a gente faz. Esse é, assim, de um grosso modo, é o protocolo. Eu sigo também bem isso, eu também uso Mercedes, né? Mercedes, para os pacientes, é um tipo de cânula, tá? Tem uns furos, a posição do furo na cânula é diferente, então tem alguns tipos de cânulas que a gente utiliza. O microair que você usa é a Vibrolipo. Não é isso, Vibrolipo. Thiago? É isso mesmo, Então, Vibrolipo. só para quem não tá, tem alguns pacientes, não estou entendendo nada. Os colegas médicos não estão entendendo. O microair é um vibrolipo, é uma vibração que a cânula gira para a gente aspirar a gordura. É mais confortável, menos trauma, então assim, é muito utilizado pelos cirurgiões para fazer a aspiração da gordura. Você utiliza para enxertir o preparo da gordura, você faz por método de decantação, sistema fechado, decantação. Não decantação, sistema fechado. Não faz centrifugação porque é difícil. A gente vai usar sempre de 250 cc's a 500 cc's por lado. Aí eu te perguntar isso. Já que você falou da lipoenxertia, eu também uso método de decantação, método fechado. Eu acho que é o mais seguro. Você não manipula a gordura, né? Você prepara melhor esse enxerto sem manipular, sem expor ele ao ambiente. Quantidade, né? Muito falado sobre isso. Eu sei que cada paciente tem uma necessidade, mas a gente tem, por segurança, um limite máximo, vamos dizer assim. O que normalmente você coloca em média e qual o máximo que você colocaria, independente do paciente precisar de mais gordura na região glútea? Assim, o médio que a gente coloca são os 300 a 400 por lado. Ok? Esse é o médio. Atenção que a minha gordura, eu seco a gordura. Eu deixo de cantar bem, não é? Eu deixo de cantar bem. O Oios, o Mendieta, muitas vezes usam gordura que está muito molhada. E daí eles vão usar volumes muito grandes. Eu uso gordura mais seca, deixo limpar um pouco e vou usar 300 a 400 em média. Não uso nunca mais do que 600 de cada lado. E é raro chegar aos 600, ok? Mas a minha medida é a tensão dos tecidos, ok? Portanto, se o tecido começa a ficar tenso, eu paro, porque vou pôr gordura em cima de gordura. E aí não vai pegar. Vamos deixar muita gordura. Na região lateral, eu vou um pouco mais fundo, ok? Na região aqui do tensor, na parte lateral, eu vou aí um pouco mais fundo para conseguir colocar... Porque é uma zona difícil de pega. A pega aí é talvez a parte mais difícil, diria. Mas é este o volume que a gente costuma deixar. Tá. Tiago, agora falando um pouquinho de tecnologia que nos auxilia para... Você falou do microair, que eu falei a questão da Vibrolipo, mas muito se falado no Vaser, né? Ainda mais, assim, o Royals, ele posiciona muito a técnica dele associada à utilização do Vaser. O Vaser, para quem não conhece, é uma tecnologia à base de ultrassom. Ele faz uma emulsificação da gordura através de um impacto de ultrassom na célula de gordura. Você tem utilizado o Vaser, acha que tem diferença? Acho. Eu comecei a usar o Vaser a medo. Vamos lá, isto vai atrasar a minha cirurgia. O Vaser não aspira, aí para o pessoal que está a ouvir, o Vaser não aspira, só parte a gordura, só emulsifica. Porque eu usava a Safe Lipo, ainda uso muito a Safe Lipo do Simeon Wall. Então partia muito com a gordura. Mas depois do curso com o Oios, eu comprei o Vaser e comecei a usar o Vaser. Mas eu usava pouco, porque aquilo era meio chato. E então eu estava na dúvida se justificava, se era a indústria a querer pôr pressão para a gente comprar. E então, a pouco e pouco, eu fui percebendo que o Vaser é muito importante. Eu gosto muito de usar o Vaser. Portanto, a minha lipo de alta definição é com Vaser. Okay? Eu não referi no início, mas eu, depois da infiltração, faço sempre Vaser. Ok? Eu penso que eu uso dois anéis. O Vaser 2 anéis, no profundo e no superficial, até sentir que está fluido. Até sentir isso que eu te falar. Qual o ponto com o Vaser que você... Porque assim, você vai pelo tempo, pela sua experiência, eu sei que muita experiência nossa, mas assim, você toca e sente que a pele ali já tá fluida, o que está embaixo, a gordura. É como a Safe Lipo. Aspirando. É como a Safe Lipo. A Safe Lipo a gente partia mecanicamente, certo? E quando sentia que já não havia aderência, a gente parava. Aqui é igual.
Aqui é igual com o Vaser. No fim da cirurgia, eu ainda uso a Safe para, se há alguma zona que não está bem homogénea, aí vou partir. Mas o Vaser, para mim, é uma máquina muito importante. Ótimo. Vamos lá. Regiões que nós podemos fazer, né? Isso aqui eu acho que é uma pergunta de um colega. Bom, abdômen, né? A região abdominal, acho que é a maior procura, aquele famoso abdômen tanquinho, desenhado, linha semilunar, as interdigitações do reto abdominal, linha oblíqua. Então, assim, existem algumas linhas que a gente faz, a linha da virilha, região peitoral, deltoide, costas, a gente pode fazer trapézio e estão se fazendo também muito nessa região sacro lombar, né? Aquele triângulo ali. Você faz alguma área a mais? Braço, não, coxa? faço o braço. Portanto, eu só faço o six-pack na mulher em 10%. 90% da mulher não pede o six-pack. Ok? No homem, todos pedem o six-pack. Então é isso aí que tu falaste. Não faço mais diferenças. Faço os serratos. Não é? A linha dos serratos lateral no homem. Isso. Aí é muito importante. Esvaziar toda a zona do grande peitoral e o grande dorsal é fundamental. Quer na mulher, quer no homem. Okay? No homem com mais definição. Na mulher eu faço o deltoide da linha média para trás. Ok? E a prega aqui em baixo, a prega aqui no canto, mesmo aqui no canto, é fundamental na mulher. Ok? Dar a curvatura, não achatar. Okay. Está a ver? Aí, aqui a gente tem que dar a curvatura, tem que haver convexo aqui, tem que dar uma ligeira curva. E depois cavar bem na axila. E na mulher, deltoide posterior. No homem, não. No homem, a gente faz deltoide anterior, posterior, o tríceps, uma definição lateral no bíceps e injeta cerca de 30 a 50 cc's de gordura no deltoide. Ok? É essa aí a técnica que eu uso no deltoide. E é isso aí. Eu toco sempre na coxa lateral, no culote. A mulher angolana, nós temos muita mulher angolana que vem ter connosco e aí a gente não toca no culote, porque elas não querem. É símbolo de fertilidade, é símbolo da mulher angolana. E a coxa interna, um pouco. Mas a coxa interna não é alta definição. É tirar um pouco e não inventar. Ok? Depois tem outra zona muito boa que a gente tem feito cada vez mais, que é na perna. No tornozelo, o tornozelo funciona muito bem. O tornozelo, que normalmente são mais grossos, a gente dá uma curva ali e fica perfeito, fica muitíssimo interessante. Então eu tenho começado a fazer cada vez mais na perna, já com o conceito outra vez um pouco da alta definição. Aí eu gosto muito da perna, funciona muito bem. É uma silhueta de todo o corpo feminino. É difícil, a gente pega numa zona e não tem como parar. Porque se a gente para, não fica proporcional, não é? Tivemos aqui, eu vou entrar num tema um pouquinho controverso, é a questão de você fazer a retirada da gordura, esculpir a musculatura, mas assim, eu já vi em congresso alguns colegas de fora do Brasil falando em fazer lipoenxertia intramuscular, não no glúteo só, reto abdominal, ou seja, acentuar o relevo fazendo um pouco de lipoenxertia. Assim, eu na minha visão, na minha experiência, né, é uma opinião minha, eu não achei interessante. Eu achei que, na verdade, pode associar com risco, apesar do colega posicionar que é bem seguro. Eu não acho que o gominho, por exemplo, do reto abdominal tem que ser feito com gordura, mas sim expor a musculatura que já existe. Isso. Você também pensa dessa maneira, Thiago? É assim, eu vi agora no congresso, no último congresso do SAPS, que deu aí há um mês e meio atrás, vi o colega da Colômbia e também aí um brasileiro, que fazia a introdução no reto. Eu nunca tinha visto. E o Alfredo nunca falava disso, o Tino Mendieta também não, aí o Del Vecchio, toda a gente, todos esses caras aí não falavam nisso. Mas eu gostei do resultado. Vamos pensar aqui um pouco. A gente pode fazer os gomos abdominais se deixarmos mais gordura, certo? Quanto mais gordura a gente deixa, melhor fica. Mas fica falso, não é? Sim. Porque a gente não é o verdade. Então o verdadeiro seria, o ideal para mim, seria baixar aí tudo e depois fazer uma hipertrofia muscular. E essa hipertrofia muscular podia ser feita com exercício físico ou podia ser feita com a estimulação magnética aí da BTL. Sim. Aí
Isso, com o M-Sculpt. Mas e se nós esvaziarmos mais a gordura? Perdemos a definição e aumentarmos os gomos? Conceptualmente não me parece mal. E o colega que fazia isso, fazia com controle ecográfico. E isso aí é que é fundamental. Fazer com o controle do ultrassom. Eu fiquei curioso, confesso. E confesso que quando tiver um homem que vai fazer uma lipoabdominoplastia, eu vou começar aí. Vou começar a infiltrar porque o músculo está à nossa frente e há um controle visual, né? Há um controle visual. Eu vou experimentar. Eu estou com alguma vontade de experimentar. Mas sempre com muita segurança. Vamos lá. Pós-operatório. Então, assim, a gente sabe que a lipoescultura de alta definição, a gente acaba que em alguns pontos tem que tirar muita gordura para criar aquela concavidade, ou seja, aquela área de sombra mais importante. Então, você faz um grande esvaziamento. Você observou, a partir do momento que você começou a fazer a lipoescultura de alta definição, mais seroma, não... assim, vamos falar primeiro de seroma? Ou se não alterou a sua incidência de seroma? Eu não tenho seroma, Flávio. O meu seroma é raríssimo. É raríssimo. E porquê? Porque eu sou fã dos drenos. Ok? Eu ia perguntar, eu ia fazer a segunda pergunta. Eu sou fã dos drenos. Eu não alinho no não pôr dreno. Eu tenho 2 drenos no abdômen e 1 dreno na região glútea. Ok? Eu comecei, como o Simeon, a pôr 2 drenos abdominais e deixar todas as incisões posteriores abertas. Então era muita sujeira. O primeiro dia era muito complicado, mas o paciente estava no hospital. As enfermeiras fartavam-se de refilar, porque aquilo largava. Tá? E então, por causa do conforto, começámos a fazer estas lipos com anestesia local. Não, minto. Em ambulatório. Começámos a fazer lipo em ambulatório. Então o paciente ia para casa. A gente não podia libertar o paciente com o paciente a escorrer líquido. Então comecei a pôr drenos atrás. E os drenos eu tiro só quando tem menos de 25 cc's em 24 horas. Não é 50 ou 75. Ok? E às vezes são 7, 8, 9 dias. É o que for. Sim. É o que for. Com muita compressão, a recuperação pós-operatória. Eu tenho 3 terapeutas, 3 fisioterapeutas na minha clínica a tempo inteiro. E então a fisioterapia é feita lá. 24 horas depois começa. Ok? É isso, eu te perguntar isso. Drenagem precoce. Drenagem precoce. Isso é importante, porque assim, às vezes eu vejo colegas falando que começa a drenagem com 7 dias. Ou seja, eu também sigo essa linha. Eu tenho na clínica toda a equipe de fisioterapia, tecnologia, que nos auxilia muito, e drenagem precoce. E quando você associa com abdominoplastia, também começa como segundo dia ou você espera um pouquinho mais? Logo, igual. Logo. Não faz diferença. Igual. Eu dou uns pontos na linha média. Não dou muitos, mas eu dou uns pontos, uns barúdios na linha média, ok? Mas é só na linha média. E os drenos e começa logo. Mas a drenagem é uma drenagem linfática, suave, superficial. Abertura de gânglios e trabalho superficial. Não há esfregar, não há massagem forte, certo? Porque se há vantagem forte, não funciona. E as minhas fisioterapeutas são top. Elas sabem muito bem, elas são fabulosas. Bacana. Você tem de rotina na sua clínica, você utiliza tecnologia junto com drenagem? Tipo ultrassom, onda de choque, você gosta? Nós usamos ultrassom, ok? Drenagem manual é o principal. E depois usamos ultrassom e usamos carboxiterapia para as cicatrizes, para uma pequena aderência. Não usamos onda de choque, não temos onda de choque. Mas vamos ter agora uma novidade, mas eu não posso contar o que é. Não posso contar. Aqui Algo também, muito interessante. eu sigo muito essa rotina, assim, drenagem precoce. Então, se vocês, drenagem precoce, nós estamos falando de drenagem com o paciente com dreno ainda, sem tirar o dreno. Né? Estamos falando de drenagem com 2 dias, o paciente ainda está com dreno e a gente orienta a iniciar essa drenagem. Também gosto muito do ultrassom e a onda de choque. Aqui eu acabo associando a onda de choque, a gente tem um X-Wave da BTL. Da BTL e também. A gente acaba associando o protocolo. Acho que auxilia muito. Né? E a malha, que eu acho que é fundamental, uma boa malha, uma malha que a gente consiga indicar. Né? Uma boa malha que a gente gosta de indicar, gosta de trabalhar. A gente usa uma esponja por dentro da cinta para fazer uma boa compressão. Na região lombar, usamos 2 compressas em V e fica ali bem apertadinho em V para não fazer ali, para aderir bem.
a esponja e a cinta. E depois vamos encurtando a cinta. Mas as ondas de choque nós não usamos. Onde é que tu vês a importância da onda de choque? Em que casos vês? Então, eu acho que só a recuperação, se você observa até as equimoses que fica naquela pele, você vê que a velocidade de recuperação é muito rápida. Ela libera a drenagem linfática, estimula a neovascularização. E, assim, se você observa pelas equimoses, como que ganha em velocidade. Assim, se normalmente um paciente só na drenagem eu gastaria 20 sessões de drenagem pura, eu vejo que com 10, 15, um paciente, quando associo com onda de choque, ele vai mais rápido. E todo dia ele faz... Não, uma sessão, 2 sessões por semana, de 4 a 6 sessões. Então, no primeiro mês ele vai fazer associado a onda de choque com ultrassom. Mas começa com a mão primeiro, começa manual. Sempre com a mão, sempre com a mão. Sempre com a mão. E depois, na mesma sessão, faz mais? A partir da segunda semana eu libero onda de choque. Então, assim, primeira semana só drenagem manual, segunda semana já entra a drenagem manual, ultrassom e onda de choque. E aí faz a drenagem manual e logo em seguida faz o ultrassom e a onda de choque. Ou seja, entra num protocolo no mesmo dia. É isso, boa. Nós fazemos 3 vezes por semana. E se a paciente quer recuperar mais rápido, se tem pouco tempo, muitas vezes as pacientes que vêm da Europa, nós temos muita brasileira que vem da Europa, da Suíça, da Alemanha, agora começaram a chegar muitas da Alemanha, porque a viagem ao Brasil é um pouco mais longa. Então, veem que em Portugal começamos a trabalhar de uma maneira muito profissional, então vem muito. E o paciente angolano, e a gente faz todos os dias. Aí a gente faz todos os dias. Mas nunca menos do que 3. Nunca menos do que 3 por semana. E temos sempre, há um conforto muito grande de higiene, um carinho muito grande na pessoa que está, às vezes, um bocadinho mais fragilizada psicologicamente, cansada. E a gente ajuda. Elas são muito psicólogas também, enfermeiras. Aquilo está tudo junto. A gente está tudo junto. Bom, um outro tema também, assim, que gera muita dúvida e, às vezes, o paciente questiona muito a questão do medo da irregularidade, né? A gente sabe que a lipoaspiração ela é técnico-dependente. Você pode estar usando toda a tecnologia, Vaser, o microair, tudo isso, mas é técnico-dependente, né? É o nosso conhecimento e a nossa mão para executar uma boa cirurgia. É uma cirurgia mais do que nunca técnico-dependente. E a gente observa que uma dos efeitos adversos, complicações da lipoaspiração, até um dos mais comuns, é a irregularidade, que está relacionada à técnica, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Claro. A utilização do Vaser, você acha que melhora no pós, ou seja, uma lipo secundária que você tem que corrigir, às vezes, mesmo tendo que associar a lipoenxertia naqueles lugares de maior retração, depressão, você acha que ajuda? Eu comecei com a Safe Lipo em 2010. E desde que comecei com a Safe Lipo, as irregularidades ficaram praticamente nulas. Agora, eu aviso toda a paciente sabe que pode ter irregularidades, toda a paciente sabe que pode haver um pequeno excesso de gordura, porque teve muito edema e eu não consegui ver bem os tecidos ficaram complicados. Então, toda a paciente sabe isso e está no consentimento. Com a Safe Lipo, ou seja, com a homogeneização, seja mecânica, com a Vibrolipo, seja ultrassónica, a diferença, eu acho que é igual, uma ou outra, e a irregularidade é praticamente nula. Não quer dizer nula, mas é praticamente nula. É preciso paciência, é preciso passarmos antes e depois da aspiração. Ok? Então eu perco bastante tempo com isso. E eu comecei a fazer isso com uma paciente que veio cheia de irregularidades de outro cirurgião e eu só fiz a separação. Não aspirei nada. Tive 2 horas... 2 horas não, 1h30 a partir. E ficou muito melhor. E eu aí ganhei a ideia, de facto, o Simeon tinha razão, é fundamental partir. Portanto, é assim que eu trato, que eu abordo esta situação e tu tens toda a razão. É preciso paciência. Cirurgião de lipo tem que gostar de fazer lipo. Cirurgião de lipo tem que ter paciência. Tem que ter, com certeza. Ainda mais falando de alta definição. Eu acho que mais do que nunca é uma cirurgia bem trabalhosa, é um detalhe que vai fazer diferença. Sem dúvida. Falando de regularidade, agora eu vou falar de flacidez. Então, assim, a flacidez, a gente sempre aborda o paciente pré-operatoriamente avaliando o grau de flacidez daquela pele, né? Ou seja, pacientes com flacidez moderada acentuada, às vezes nós temos até que contraindicar a lipoaspiração.
porque senão a gente pode acentuar. Mas isso. aqueles pacientes que a gente fez uma avaliação, julgou que ele poderia até evoluir com uma flacidez, mas, bom, você falou, orientou, foi para o pós-operatório, esse paciente evoluiu com uma flacidez e começa a queixar, né, daquela flacidez. Como que você aborda isso? Você faz tratamento associado, bioestimulador, tecnologia? Como é que É você isso, então, eu trata? vou explicar. Eu primeiro quero dar aí um grande abraço ao Sérgio Morum, que está aí a mandar mensagem. Amigo Sérgio, nosso, grande abraço para ti. Sérgio de Brasília. Exato. Então, como é que a gente faz? A gente, primeiro, uma conversa longa com o paciente. A consulta tem que ser longa. A consulta não são de 5, 10 minutos. É consulta longa, explica o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Então eu pergunto, quer o ventre tábua ou quer um ventre que possa ter alguma flacidez? E a gente evita fazer cicatriz. Porque se tem flacidez, eu aviso sempre. Alternativa número 1, lipo. Alternativa número 2, mini lipoabdominal abaixando o umbigo um pouco, o fit mami. Número 3, lipoabdominal com cicatriz na vertical ou só a horizontal. Eu aviso isso tudo. E depois da conversa, o paciente sabe o que é que tem que escolher. Às vezes, há uma incógnita intraoperatória, certo? Bom, então o que a gente faz é isso. A gente estuda muito bem o paciente, explica tudo e avança para uma ou para outra. Agora, se de facto temos mais flacidez, nós vamos ter que pensar em fazer uma radiofrequência pós-operatória, ok? Para diminuir. Mas normalmente nunca é assim nada de muito eficaz, ok? Desculpa, eu não Thiago. tenho o Renuvion nem o Body Tight. A gente está a estudar o que vai fazer em relação a isso para ver se aumenta a qualidade da retração da pele. Tenho o lipolaser, mas eu não faço lipolaser num paciente de alta definição. Eu tenho receio de fazer, depois de fazer uma cirurgia que agride os tecidos, passar o laser, passar a energia, tenho algum receio. Ok. Você associa algum bioestimulador? Não, a gente não associa bioestimulador. O que é que vocês Pode, fazem só aí? radiofrequência. A princípio, radiofrequência. O que é que tu estás fazendo aí no Rio? Então, eu faço muito Elancê e com radiofrequência. É o principal protocolo que a gente segue aqui. No Ou um corpo? bioestimulador, não só. Hein? No corpo? Fazes Elancê no corpo? Corporal. Uau. E tem muitos colegas que usam o ácido polilático, a hidroxiapatita de cálcio e segue sempre associado com radiofrequência. Eu gosto Com muito do Elancê. com ótimos resultados. Então tem que me contar aí como é que vocês fazem isso, hein? Eu uso o Elancê há 6 anos ou 7 anos que uso o Elancê. Há muito tempo adoro o Elancê, mas na face. E uso bioestimulador na face do Elancê. No corpo nunca usei. Aí vamos ter aí uma algo para potência, a gente conversar. acaba utilizando da potência, da potente bioestimulação, né? Mas aqui no Brasil a gente acaba sendo bem pioneiro, né? Chega um produto, o produto tem no Brasil já está 1 ano e meio. Eu sei. Por exemplo, o Sérgio está aí, me acompanha, faz também. O Gabriel, colega nosso, Gabriel Arivo, também está fazendo. Então, assim, tem bastante colegas fazendo e gostando muito dos resultados de bioestimulação. Uau. Essa bioestimulação, né? Bom, vamos dar sequência aqui. Muitos pacientes chegam antes da cirurgia falando com medo da dor. Que a amiga falou que a cirurgia dói muito, é uma cirurgia que dói muito. Você observa isso? Não, eu acho que assim que a dor da lipo de alta definição é igual à outra. A gente tem que controlar bem na anestesia. O anestesista é muito importante para controlar a dor. E depois no pós-operatório, também no pós-operatório imediato é fundamental. Mas para mim a dor é equivalente. Sento o mesmo desconforto quando faz lipo ou lipo HD. Não noto diferença. Não percebe um aumento da dor. Não tenho essa noção. E assim, é importante também até posicionar isso para os pacientes que estão nos ouvindo, né? Primeiro que a dor é muito de cada paciente. Tem pacientes que têm uma tolerância menor, um limiar de dor, né, menor, e tem pacientes que têm um limiar maior. Claro. A gente sempre tem a preocupação de deixar uma boa analgesia no pós-operatório. E sempre tem a preocupação de fazer uma cirurgia menos traumática possível, porque uma cirurgia menos traumática vai levar a menos hematoma, equimose, que é as manchas roxas que vocês observam no pós-operatório imediato, ao inchaço, que é o edema. Então, assim, todo esse cuidado durante a cirurgia vai estar relacionado ao seu pós-operatório, ser mais confortável ou não.
mas eu também não observo isso. Eu vejo que aqui os pacientes chegam com muito medo em relação a isso. É uma cirurgia, minha amiga falou que dói muito, mas não é o que eu observo. Você também segue essa linha? Segue essa linha completa. Eu acho que nós temos de ter a tensão arterial baixinha, esperar bem para a infiltração. Eu uso lidocaína também no líquido tumescente. Uso 20 cc's por cada litro. Não é muito, mas eu acho que ajuda um pouco. E é isso aí. Não vejo grande diferença. Tá. Flávio, está aí uma pergunta muito interessante. Há uma pergunta muito interessante aí da Mafalda que fez, penso que foi a Mafalda que fez a pergunta, que é o Lipo Body Lift, se o abdômen fica tão definido como na alta definição. Eu aviso sempre à paciente, quando a gente faz a lipo de alta definição, a gente consegue ir um pouco mais além. Se vamos com o Lipo Body Lift ou Lipo Abdominal, não dá tanto. Ok? Não dá tanto para fazer uma lipo tão definida. E é isso aí que eu queria aí responder à Mafalda. É uma pergunta muito interessante. A outra pergunta também muito interessante, sem querer roubar tempo, é depois de uma lipo abdominal, depois de uma abdominoplastia, fazer uma lipo de alta definição é top. É top. E aí a gente tem começado a fazer nas pacientes que voltam a querer mais definição. E é isso que eu aviso quando a paciente é grande, quando tem um índice de massa corporal 30, 32, 33. A gente pode ter um resultado fantástico, mas é 2 sessões. Lipo abdominal primeiro, lipo de alta definição. Lipo de alta definição. É isso aí. Dependendo do caso, do peso do paciente, talvez é a única escolha, né? Até porque com o descolamento do retalho, a gente não consegue fazer uma lipo tão, vamos dizer, não agressiva, mas tirar muita quantidade pelo risco, né, de sofrimento do retalho. A gente nós levamos muitos anos de lipo abdominal na técnica do Simeon e é o mind-blowing, é muito, muito importante. E eu esvazio bem o retalho, mas faço um túnel bem pequeno, não é? O túnel é bem pequeno, quase que fica colado depois. Aqui no Brasil a gente chega, a grande maioria dos colegas Saldanha, vão muito Saldanha, claro, né? Claro. Do grande professor nosso, Oswaldo Saldanha, que tem a lipoabdominoplastia descrita, né? Então a gente o pioneiro. Essa lipo é excelente também, né? Tiago, me fala uma coisa, tem um colega aqui perguntando os pontos de acesso que você faz para a cânula, que você acha melhor para fazer a lipo de alta definição. Existe algum ponto estratégico? Como que você faz? O ponto estratégico, para mim, os mais importantes que vieram transformar um pouco é a linha inframamária na mulher e no mamilo no homem. Esses são muito importantes. O resto é o normal, é no umbigo, na região inguinal 2, que servem para tratar o abdômen e servem para tratar a coxa interna. Coxa interna. Tá? Depois temos no glúteo, na prega glútea e na axila posterior, para tratar as costas. Às vezes, tem que usar um ponto de incisão no meio do dorso para os 2 lados. Eu não uso 2, eu uso sempre um no meio. Sempre um no meio, eu também. Sempre um no meio. Para fazer o desenho do reto abdominal, né, das interdigitações ali dos músculos, você utiliza a cânula curva. Cânula curva que vem... Você não cria orifícios extras. Você segue nunca. A cânula curva, entrada através do umbigo e entrada do mamilo. A entrada do mamilo é fundamental para fazer isso. Ou do sulco na mulher. Ou no sulco na mulher. Só esses 2 pontos. Nunca precisei de fazer extras. Nunca. É importante falar que eu vejo que isso é uma dúvida. Para quem ainda não entrou no mundo da lipo de alta definição, às vezes gera uma dúvida, né? Como que eu vou fazer esse contorno, né? E na verdade, a gente acaba criando o próprio material que você falou, né? A gente não acha a cânula pronta ainda para comprar. A gente acaba entortando a cânula e criando a cânula. Eles vendem uma já torta, mas não vale a pena. A cânula normal torta. Podendo criar, né? De acordo com mas é a mesma cânula que eu uso para lipoaspirar o abdômen todo. Eu nunca uso cânula reta, a não ser a grande de 40 centímetros. É a única reta que eu tenho. Tá. Tem uma outra colega aqui perguntando se existe alguma situação que você prefere o micro-air ou o Vaser, ou não. Ou se você usa os 2. Eu uso sempre os 2. Vaser primeiro e depois a aspiração é com o micro-air, que faz uma vibra que ajuda mais ainda. Vou experimentar aí o material da Faga. Agora, dentro de um mês, eu já tinha experimentado, se não fosse o Covid.
o Bashir ia levar aí o material da faga para eu experimentar. Porque nós fazemos com 2 microhertz ao mesmo tempo. Eu tenho 2 aí. E então temos 2, às vezes, nos casos grandes, para diminuir o tempo da cirurgia. Sim, aliás, que é muito importante, né? O tempo cirúrgico para segurança, ele é um dos principais fatores para segurança da cirurgia. Não é correr com a cirurgia. Fazer uma cirurgia bem feita com o tempo, otimizando o tempo. E aí, nesse caso, você entra mais um colega com certeza experiente, e os dois vão fazendo a lipoaspiração no mesmo momento, para ganhar tempo. Nos casos grandes, sim. Sim. Tiago, uma outra pergunta. Essa pergunta também eu fico com ela na cabeça. Um paciente que a gente faz uma lipo de alta definição, a gente vai tirar mais gordura, porque a gente tem que expor aquele músculo. Normalmente são pacientes que já têm um MC menor, os melhores casos, né? Num pós-operatório, em caso de uma irregularidade ou uma insatisfação com aquele resultado, que você precisa de um enxerto de gordura para tentar corrigir, talvez você nunca teve um caso assim, mas já algum colega já relatou para você como que lida com isso? Você sem gordura para trabalhar e tendo que corrigir uma situação provável não, uma situação que sim, Flávio, eu jogo muito à defesa, e como eu te disse, eu tenho muita paciência para estes casos. Eu já tive que fazer irregularidades minhas, eu sou honesto, eu digo aos pacientes, já fiz um live com irregularidades minhas, é importante, com um excesso de gordura. Soltar irregularidades e ter que enxertar irregularidades, não fiz. Talvez tenha feito uma vez ou 2 na zona do culote, sim, na zona do culote já tive, porque a zona do culote é difícil e a gente no início às vezes pode criar ali uma deformação, mas a paciente tinha gordura, estou-me a lembrar. Agora no abdômen isso não tem esse problema. Quebro. Se há alguma irregularidade, quebro. Não preciso de colocar gordura. Tá. Assim, já estamos com o tempo ali quase esgotando. Estamos aí quase no fim, né? Tem algum detalhe importante da lipoescultura de alta definição que você querer falar? Assim, algum ponto-chave para essa cirurgia que você observa com a sua experiência? A compressão pós-operatória com a esponja bem aderente e estar sempre a checar se não há vincos da cinta. Porque às vezes o paciente dobra, aquilo mexe e então aí nós avisamos muito. Está sempre a esticar. É um pormenor do pós-operatório, mas todos os pormenores contam. E no pós-operatório isso eu acho que é muito importante e às vezes pode estragar o resultado de uma cirurgia. Portanto, tudo o resto a gente já falou, não é? Tudo o resto a gente já esteve aí a tocar nesse ponto. Bom, Tiago, 1 minuto, deixa eu me despedir aqui. Eu queria te agradecer muito. Todo mundo está nos assistindo, obrigado. Foi assim, um grande prazer estar aqui com você. Mais uma vez, para quem não conhece, o Dr. Tiago Batista Fernandes, um grande colega de Lisboa, anatomista, tem um dos principais cursos de anatomia cadáver fresco. Ele faz em Lyon, na França. Então, assim, foi um grande prazer estar aqui com você, podendo falar. Foi bem produtivo, conseguimos falar bastante coisa, é um tema muito amplo, né? Mas um grande abraço aí. Muito obrigado, Flávio. O prazer foi todo meu. É uma honra falar com um cirurgião do Rio tão prestigiado. É uma honra estar falando com vocês. Eu quero deixar um abraço aí ao Dr. Avelino, que é aí um amigo português que teve aí um problema grave de saúde e ele teve aí um grande abraço para ele. Que é uma pessoa muito querida, um cirurgião plástico também. Mas foi um prazer muito grande eu estar aqui com vocês e estou louco para falarmos outra vez sobre outro tema. Eu tenho aí uma surpresa que a gente depois vai falar. Vamos falar sim. Bom, a todos que estão aqui nos assistindo, uma boa noite a todos. Obrigado por estar aqui nos acompanhando, compartilhando essa live com a gente. Os colegas, os amigos médicos, né, cirurgiões plásticos estão aqui nos assistindo também. Um abraço a todos, espero que todos tenham aproveitado ao máximo. Se tiverem qualquer dúvida que não foi esclarecido, mande mensagem por direct que eu passo para o Tiago, eu posso responder também. E aí a gente compartilha essas informações. Um grande abraço, Tiago. Um abraço para todos. Um abraço, fica com Deus tchau e se cuide. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.